Boa noite, irmãos e irmãs, encarnados, desencarnados, aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje, como disse o nosso companheiro Caetano, falaremos sobre um tema muito conhecido de todos nós e, ao mesmo tempo, desconhecido. Falaremos sobre Deus. Conta-se que Siddhartha Gautama, o Buda, que viveu no século VI a.C., certa vez se encontrava reunido com seus discípulos numa manhã radiante, quando se aproximou dele um homem que perguntou: Deus existe? E prontamente Buda respondeu: sim, existe. As horas se passaram, a manhã se findou e após o almoço eles novamente se reuniram e um outro homem se aproximou, perguntando da mesma forma: existe Deus? Aí Buda deu uma pequena pausa e falou: não, não existe. As horas se passaram e no final do dia, um terceiro homem quis saber a mesma coisa. Deus existe? Buda, mais uma vez, fez uma pequena pausa e falou: não sei, você quem deverá decidir. O homem se foi. Naturalmente que os discípulos, um tanto surpresos com as respostas diferentes que Buda tinha dado à primeira pergunta, um deles o inquiriu: mestre, mas como? Que absurdo é esse? Para a mesma pergunta, o senhor respondeu 3 respostas diferentes? Buda deixou passar mais um breve instante e respondeu ao seu discípulo: sim, as respostas foram diferentes, mas as pessoas também eram diferentes. Cada uma encontrará Deus à sua maneira, seja pela certeza, pela negação ou pela dúvida. E essa historieta ilustra bem a diversidade que existe entre nós, seres humanos, em relação à compreensão, à concepção da divindade. Existem, sim, aqueles, eu diria, talvez a maioria, que aceitam, que acreditam em Deus incontestavelmente. Mas existem também aqueles que não acreditam incontestavelmente. E aqueles outros ainda que, embora não acreditem, não desacreditam na possibilidade da existência de Deus. Os primeiros são os deístas ou teístas, os segundos, ateus ou ateístas, e os terceiros são os agnósticos ou agnosticistas. Bom, é interessante a gente colocar isso porque, na verdade, se nós voltarmos na história da nossa humanidade, nós vamos ver que em todas as épocas o homem teve como que um sentimento inato, vamos dizer assim, um sentimento natural da existência da divindade, de um ente supremo. Parece que isso é uma coisa, né, intrínseca ao ser humano. Muito provavelmente, intuitivamente, ele sempre teve essa certeza de que não estava órfão no universo. Ele sempre teve, possivelmente, isso em si, na sua consciência, de que ele tinha uma progenitura divina. É assim que nós vamos encontrar dentro dessas concepções, a concepção divina, ao longo da história, uma mudança, uma modificação em relação a essas concepções. Se nós formos buscar, então, aquele homem que está lá nos primórdios da humanidade, que na verdade éramos nós mesmos, não é? Os seres selvagens. Para aqueles seres, a concepção divina estava relacionada com a natureza, não é? Ou seja, a divindade era a natureza, ou seja, os fenômenos da natureza, as manifestações da natureza representavam a divindade. E como esses fenômenos eram múltiplos, eram vários,
ele achou que para cada um desses fenômenos, das manifestações da natureza, deveria existir um Deus. Daí surge a ideia da pluralidade da divindade, do politeísmo. Politeísmo esse que foi acompanhando, né, os seres humanos, os povos ao longo do tempo, chegando até os egípcios, uma civilização antiga que viveu há 3.000 anos antes de Cristo, posteriormente também entre os gregos e também os romanos. Ali, em todos esses povos, essas civilizações antigas, existia essa noção, essa crença de uma pluralidade da divindade. Era a crença politeísta dos vários deuses. Mas aqui vale ressaltar que no Antigo Egito, por volta de 1300, existia um faraó, Amenófis IV, que em determinado momento da história do povo egípcio, achou que não haveria necessidade, nem era correto ter vários deuses. O Deus, né, tinha que ser único, senão ele ficava fragmentado, fragilizado. E aí ele, em cima disso, criou, né, a ideia monoteísta no povo egípcio. O monoteísmo, o Deus era denominado Atom e era representado pela coroa solar. Acontece que Amenófis viveu pouco tempo. Ele desencarnou precocemente. E logo depois que Amenófis sai de cena, a ideia monoteísta começou a perder sustentação. Exatamente porque existia entre os sacerdotes uma preferência pelo politeísmo, a partir do qual eles auferiam lucros, tanto pessoais como monetários, econômicos. Então, logo em seguida, foi restabelecido, já no reinado do faraó Tutancâmon, a crença novamente dos deuses plurais, dos vários deuses do politeísmo, cujo deus máximo, o deus maior, era Amon-Ra. Era o deus que coordenava todos os deuses menores. E foi também, coincidentemente, nessa época que ocorreu o grande êxodo do povo judeu, nos anos 1300. Então, como nós sabemos, os judeus estavam cativos no Egito há séculos, não é? E a partir daí, guiado pelo seu grande patriarca, Moisés, a emigração dos judeus ocorreu ao longo, segundo consta a Bíblia, de 40 anos, em busca da terra prometida. E durante esse trajeto, durante essa emigração, Moisés vai receber a tábua. Não é? Na verdade, serão 2 tábuas, né, de pedra, na verdade, que foram esculpidas e recebidas por ele mediunicamente, lá no Monte Sinai, onde estavam lá os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro farol de luz que iria conduzir a humanidade através da sua caminhada evolutiva do ponto de vista ético e moral. A primeira revelação. Muito bem, baseado, ancorado nos postulados dos 10 mandamentos, o Moisés, então, implanta a ideia monoteísta no seio da religião dos hebreus, que até então também adoravam vários deuses. Portanto, desse momento, a religião judaica passou a acreditar em um único Deus. Só que esse Deus era um Deus com tintas humanas, tinha sentimentos de ira, de ódio, de rancor, era um Deus punitivo. E aí, muito provavelmente, esse Deus, necessário naquele momento da história do povo judeu, prevaleceu, esse Deus que punia. No entanto, o povo hebreu, naquela época, era a sociedade humana que melhores condições reunia do ponto de vista do amadurecimento, da compreensão da religiosidade, para que aquele que viria trazer a grande mensagem da humanidade pudesse vir no seio desse povo, que apesar de apresentar, né, uma visão, vamos dizer assim, de um Deus um tanto mitológico, né, e com características humanas, Jesus vem através do povo hebreu
exatamente para trazer a grande mensagem, o Evangelho, a boa nova, que representaria o código de ética universal de todas as humanidades, o Evangelho de luz e redenção do Mestre. Só que o Deus de Jesus era um Deus de amor, né? Ele não, como ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Deus continuava sendo único, só que ele não tinha mais aquela feição, né, humanoide. Ele era um Deus de amor, chamado carinhosamente por Jesus de Abba, que em aramaico significa papai, paizinho. E ele, diante desse pai amoroso e justo e bom, manteve conexão com o Pai durante toda a sua peregrinação terrena. E em várias instâncias, ele se dirigia ou citava o Pai, né? Em vários momentos. Ele disse, certa vez, eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Meu Pai trabalha até hoje, e eu também. E já no final da sua peregrinação terrena, às vésperas do grande sacrifício, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E depois, já içado à cruz, no auge do seu sofrimento, da plenitude maior da sua superioridade moral, ele se comunica pela última vez, enquanto encarnado com o Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muito bem, Jesus veio, trouxe a sua mensagem, o Deus de Jesus era o Deus do amor. Esse Deus foi acolhido pelas religiões, as religiões cristãs, ao longo do tempo, só que, por uma necessidade, por uma parca condição intelecto-moral dos seres humanos daquela época, dessas religiões, esse Deus recebeu também uma compleição, uma configuração humana. Era mais ou menos isso, né? Um senhor, um ancião de barbas longas, encanecidas, que eternamente vivia no seu trono, governando, legislando a sua criação. Era o Deus antropomórfico, semelhante ao homem. Então, o Deus ainda, que não era aquele Deus que concebeu, que nos falou Jesus. Naturalmente, que quando Jesus citou como Pai, não é o Pai humano ou a Mãe humana. A concepção da divindade de Jesus é infinitamente superior à nossa. A compreensão que Jesus tinha de Deus. Muito bem, e nesse momento da humanidade, prevaleceu essa ideia antropomórfica do Criador. Até que chegamos ao século XIX, que foi, por excelência, a era da razão. E sobre as clarinadas do iluminismo, que já tinha vindo antes, no século XVIII, iluminismo de Rousseau, de Voltaire, se acrescentou, no século XIX, o positivismo de Augusto Comte, o evolucionismo de Charles Darwin, o cientificismo e as filosofias materialistas de Marx, de Nietzsche, de Engels. E a partir deste momento, sob a égide da deusa razão, se decidiu eliminar Deus da nossa história. Nós não precisamos da intervenção da divindade, disseram aqueles homens daquela época. Pelo menos aquele Deus dogmático das religiões tradicionais, aquele Deus antropomórfico. Negando-se também aqueles fenômenos metafísicos que aconteciam ainda naquela época. E foi, posteriormente, mais ou menos no meados desse século, que surgiu uma doutrina dentro da perspectiva racionalista, progressista e evolucionista, doutrina essa codificada pelo insigne pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, posteriormente cognominado Allan Kardec, que surgiu a doutrina espírita, ou espiritismo, calcada, pautada
nos postulados da filosofia, da ciência e da moral. Entendendo-se aqui a moral como aquela baseada nos postulados cristãos de Jesus. E é interessante porque essa doutrina vinha na contramão do que se prevalecia naquele momento da prevalência das filosofias materialistas. Ele vinha trazer a expressão de uma realidade extrafísica, espiritual. Portanto, uma dialética espiritualista e não materialista, como vinha acontecendo predominantemente naquele século. E foi então que, no dia 18 de abril de 1857, vem a lume o Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina espírita, que dava a sustentação para todas as manifestações que os Espíritos vieram trazer, abordando temas de variadas condições da humanidade, de interesse da humanidade. Na sua primeira edição, tinham apenas 401 perguntas e respostas, e nas edições seguintes se acrescentaram outras, chegando a 1019 perguntas e respostas. Diga-se de passagem, comemoraremos agora, no dia 18 seguinte, nesse próximo domingo, 18 de abril, 164 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. E como diz André Luiz, um século é um sopro na eternidade. E como é um século e meio, é um sopro e meio. Não é? Que é isso na eternidade. E é exatamente a partir desse livro, na sua primeira parte, são de 4 partes o Livro dos Espíritos, não é? E no primeiro capítulo da primeira parte, Kardec faz essa pergunta: que é Deus? Percebem? Olha só aqui o que está por trás da pergunta. Ele não pergunta quem é Deus, porque senão estaria admitindo já a ideia antropomórfica da divindade. Não, que é Deus? Ele não trouxe nenhuma ideia preconcebida, mas também não diz o que é Deus. Não usou o artigo. Porque usando o artigo, ele poderia estar dizendo, né, tentando dizer que Deus seria algo ou alguma coisa palpável, tangível, ponderável. Não. Que é Deus? E a resposta surgiu no mesmo diapasão da pergunta. Olha só como respondem os espíritos superiores. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam, gente, saímos lá do Deus antropomórfico agora para algo abstrato. É uma inteligência, sim, suprema, maior, superior a todas as que existem. E é a causa primária de todas as coisas. Posteriormente, na pergunta seguinte, Kardec quer saber dos espíritos se nós podemos dizer que Deus é o infinito. E os espíritos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana. E na pergunta de número 4, ele vai adiante: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Vocês disseram que Deus existe. Onde se pode encontrar a prova? Olha a resposta incisiva: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Olha, então ele existe, e eu tenho, né, como provar isso. Existe esse axioma. A cada efeito tem uma causa. E Kardec insiste: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Será que tudo surgiu pelo acaso? Kardec quer saber. E os espíritos dizem: outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Olha lá, o acaso é o nada. Kardec vai em frente: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Como é que eu posso saber? E eles respondem em seguida: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor.
Vede a obra e procurai o autor. Olha só o oceano cósmico. Quem será que construiu? Na pergunta número 10, Kardec vai para um outro viés. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Saber que é Deus na sua essência? O que eles respondem? Não, falta-lhe para isso o sentido. Quem somos nós? Ainda por évos e évos de tempos incontáveis passaremos para chegar à compreensão da intrinsequidade de Deus. E na pergunta de número 11, ele quer saber mais um pouco. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Esse mistério que nos deixa sempre questionando, às vezes, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Jesus, como eu disse no início, deve ter essa compreensão muito além do que entendemos. Não é isso? E aí, por fim, Kardec, já se rendeu a todas as evidências e resolve então buscar nos atributos da divindade aquelas qualidades, aquelas condições que podem dar uma ideia, mesmo que imperfeita, da superioridade, da supremacia de Deus. E aí ele enumera para nós que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Olha que maravilha. Muito bem, o tempo seguiu, e no século seguinte, no século XX, aquela ciência que havia negado Deus, que tinha tirado o ofício divino da criação, resolve rever essa questão relacionada à divindade, ao Criador. E o maior expoente desses cientistas, Albert Einstein, o grande físico que já havia ganho o Nobel de Física de 1921, em 1926, ele responde a esse senhor que está ao lado dele, que é também um físico alemão, chamado Max Born, responde uma das cartas de Bohr, dizendo isso aqui, preste atenção. A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Estou, em todos os casos, convencido de que Ele não joga dados. Olha que interessante. Ou seja, a criação, as leis cósmicas, as leis mecânicas que regem, que coordenam todo o universo, não pode ter sido gerado por um acaso. Deus não joga dados. E em cima disso, dessa compreensão, se infere também que tudo isso que existe tem um propósito. O Criador não teria feito isso para nos extasiar as vistas, para nos recrear a visão. Existe um propósito em tudo isso. Foi assim, então, que Einstein viu a concepção de Deus, não de aquele Deus antropomórfico que existia, era um outro Deus, muito superior à compreensão que os humanos tinham. Bem, Emmanuel, o nosso orientador, maior orientador do nosso Francisco Xavier, que acompanhou a mediunidade do Chico Xavier durante toda a sua vida, e também através de vários livros. Num desses livros, que nós lemos aqui bastante, Caetano? Fonte Viva, na lição 164, intitulada Ante-Deus, Diante de Deus, ele diz isso aqui para nós, no final da lição. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir a grandeza do Criador, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. É exatamente isso. A nossa inteligência é muito limitada. Como é que nós podemos definir com a nossa inteligência finita algo que é infinito em suas perfeições? Não é? Não podemos delimitar, mas podemos sentir a divindade em nosso coração. Senti-lo através do amor.
E Santo Agostinho veio dizer isso de uma outra forma, que eu achei muito legal. Olha o que ele veio dizer para nós. Quando me perguntam que é Deus, eu não sei. Mas quando não me perguntam, eu sei. Olha para vocês verem. Nós não sabemos? Sabemos. É o coração, não é? Muito bem. Agora eu vou falar sobre Deus, seguindo esse viés aí do Emmanuel, né, e do Santo Agostinho, eu vou tanger as cordas do coração, do sentimento, e através da canção, da harmonia da música e do ritmo das palavras da poesia, eu vou tentar expressar Deus à minha maneira. Vamos lá? Bom, a primeira música não podia ser outra, Causa Primária. Eu costumo brincar, viu, Caetano, que essa música eu fiz em parceria com os espíritos que deram assessoria para o Kardec lá no primeiro capítulo. E aí eu tento reproduzir esse conteúdo. Então vamos lá, Fabrício. Se você quer saber aonde que Deus foi se esconder, pense um pouco e olhe em torno de você. Será que tudo que existe foi o acaso quem fez? Acaso inteligente não pode ser. Então procure essa força que transcende o viver, causa primária de todas as coisas que você vê. Onipotente, imutável e imaterial, eterno, infinito, único poder, que construiu tudo que você pensar e imaginar, que se revela no mistério de uma planta brotar, que vibra em tudo, seja em um grão de areia ou na explosão de uma fissão estelar. Que vibra em tudo, seja em um grão de areia ou na explosão de uma fissão estelar. Se você quer saber aonde que Deus foi se esconder, pense um pouco e olhe em torno de você. Será que tudo que existe foi o acaso quem fez? Acaso inteligente não pode ser. Então procure essa força que transcende o viver, causa primária de todas as coisas que você vê. Onipotente, imutável e imaterial, eterno, infinito, único poder, que construiu tudo que você pensar e imaginar, que se revela no mistério de uma planta brotar, que vibra em tudo, seja em um grão de areia ou na explosão de uma fissão estelar. Que vibra em tudo, seja em um grão de areia ou na explosão de uma fissão estelar. Vibra, cria, sem cessar. Procurei Deus em todas as minhas existências. Em algumas vidas pude entrever suas pegadas. Noutras, era capaz de percebê-lo em alguma estrela longínqua. Mas quando lá chegava, ele já havia partido. Um dia, porém, para minha surpresa, me vi diante da sua porta. Senti então um medo tão intenso que, desesperado, fugi em desabalada carreira. Desde então, o tenho procurado em todos os lugares onde sei que ele não está.
atrás do universo, aonde Deus está, num espaço-tempo de um outro lugar. A causa encausada que existia já na origem de tudo, do bem estrela. A luz do infinito nos vem revelar que Deus está aqui e em todo lugar. Deus e você. Deus é o Criador. Você, porém, pode colaborar na obra divina na condição de co-criador. Deus é o Pai. Você, todavia, pode tornar-se genitor triunfante, usando o corpo ou contribuindo especialmente pelo Espírito em prol de todos. Deus é o infinito. Você, no entanto, pode, na sua finita posição, colaborar em prol da glória da vida nos corações em transe de dor. Deus é a perfeição. Você, querendo, pode crescer, mediante o serviço nobre, lapidando as suas arestas, a fim de refletir-lhe a grandeza no crisol da sua purificação. Deus é amor. Você, não obstante, pode desdobrar os sentimentos e repartir as fortunas de bondade que carrega entre os necessitados que o cercam. Deus é a causa primeira. Você o traz emboscado no coração. Desate-o e permita que em você a sua presença gere felicidade em derredor. Disse Jesus: vós sois deuses. Conduzindo o Pai Criador no cerne da sua vida, você pode tudo fazer em prol de você mesmo, modificando as ermas paisagens do mundo, a fim de que mais rapidamente se estabeleça o reino do Senhor entre os homens. Quando o dia amanhece, vamos agradecer a Deus em uma prece, a glória de viver. Tudo que recebemos são dádivas divinas da força criadora que nos sustenta ao ser poder gerador dos mundos, suprema inteligência, infindável mistério, sem princípio nem fim. Oh, grande arquiteto de todo o universo, Pai
Deus, ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. É Deus que quando amanhece o sol nos aquece e faz um clarão. É Deus que a passarada festeja a alvorada em linda canção. É Deus que a semeadura no ventre da terra será nosso pão. É Deus que nos dá coragem pra nossa viagem por esse mundão. É Deus que faz a ramagem crescer lá no campo, chover no sertão. É Deus que na tempestade nos traz a mensagem da renovação. É Deus que em noite de trevas será nosso guia na escuridão. É Deus que todo o universo nos fala em silêncio da sua amplidão. É Deus que cobre de flores de todas as cores a prima estação. É Deus que faz o riacho correderar abaixo, fecundar o chão. Foi Deus que o seu Filho amado desceu das alturas da imensidão. Foi Deus que o Cristo encantado deixou seu tratado no amor do perdão. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito.
E Deus então fez o mundo, as profundezas do mar. Depois de um tempo fecundo, vida ele fez brotar. No azul do firmamento, o sol a nos sustentar. Era mais um pensamento do Criador a criar. Oh, 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 oh. Na imensidão das galáxias, na luz interestelar, no espaço infinito que não se pode enxergar, no universo profundo, estrelas nos vêm contar que o segredo de tudo não temos como escutar. Oh, 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 oh. E Deus então fez o mundo, as profundezas do mar. Depois de um tempo fecundo, vida ele fez brotar. No azul do firmamento, o sol a nos sustentar. Era mais um pensamento do Criador a criar. Oh, 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 oh. Na imensidão das galáxias, na luz interestelar, no espaço infinito que não se pode enxergar, no universo profundo, estrelas nos vêm contar que o segredo de tudo não temos como escutar. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da mãe que vela, no desvelo do pai que cuida, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, e com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e nos perdoa, assim como perdoaremos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Bem, pessoal, estamos chegando ao final. Eu penso que nós conseguimos entender, ao longo dessa palestra, dessa fala, temos essa concepção de Deus, da sua existência, da sua grandiosidade. Eu agora convido vocês a seguir comigo através desta canção. De mãos dadas, estaremos juntos com Ele, com Deus, com o Pai Criador e também com aquele Filho maior que Ele nos enviou, com Jesus e com os bons espíritos, mensageiros celestiais, que nos instruem, que nos orientam. Então, vamos todo mundo, vamos com Deus, pessoal? Então vamos lá, Fabrício. Vamos com Deus e com Jesus, com os bons espíritos da luz. Vamos viver como ensinou aquele que morreu na cruz. Vamos todos juntos, irmanados, numa grande corrente do bem, para construir um mundo novo, pro futuro que já vem. Para construir um mundo novo, pro futuro que já vem. Pro futuro que já vem. É, pessoal, é melhor ir com Deus. Vamos com Deus e com Jesus, com bons espíritos da luz. Vamos viver como ensinou aquele que morreu na cruz. Vamos lá! Vamos todos juntos, irmanados, numa grande corrente do bem, para construir um mundo novo, pro futuro que já vem. Para construir um mundo novo, pro futuro que já vem. Para construir um mundo novo, pro futuro que já vem. Vem, vem. E para terminar, sabemos nós que estamos às vésperas de um novo mundo, de um novo amanhecer, de uma nova era. E para podermos adentrar esta nova era, este novo mundo, nós de uma senha especial. E esta senha que Jesus nos confiou há mais de 2000 anos, diz o seguinte: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas resumem-se nesses 2 mandamentos. E que a paz do nosso Senhor, o Cristo de Deus, esteja entre nós. Que assim seja.